Boa noite, queridos e queridas. Estamos aqui mais uma noite, né? Todos os dias eu chego aqui de domingo a domingo para trazer para vocês o estudo do livro de Salmos. Gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. Pronto, já estará escrito, tá bom? E escrita. Você não paga nada por apertar nessa palavrinha, no sininho e na palavrinha todas. Nada, 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 tá bom? Isso é para que você, quando eu chegar aqui para trazer o estudo, o canal acione você para que você venha participar da aula, para que você não esqueça de que eu estou aqui presente para dar esse estudo, né? Do livro de Salmos, para que a gente possa estudar juntos, que eu estudo junto com vocês. Eu leio antes e procuro entender e passar para vocês fazendo um resumo, porque a história é longa, são muitas coisas. Então, eu vou começar falando com vocês para que vocês possam dar continuidade ao estudo, tá bom? Você, depois que você se inscrever no canal, vai ver uma mãozinha, você clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do conteúdo que eu venho trazer aqui, tá bom? Depois, no final desta live, você, por gentileza, compartilhe com uma pessoa que não esteja participando desse nosso estudo. É sempre bom a gente levar uma palavra amiga para alguém, tá certo? Convida essa pessoa para participar do canal, para participar do estudo aqui, que nós vamos sempre aprendendo junto, pegando conhecimento, né? A gente vai crescendo em conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Daquilo que aqueles personagens do passado viveram e deixaram como para uma reflexão para a gente, para que a gente possa aprender, né? Para que a gente possa entender. Então, eu vou ler aqui, aqui, estou com a Bíblia, Salmo de número 52, que eu vou ler, tá certo? E depois que eu ler, eu vou dar, então, a explicação, tá? O Salmo diz assim, versículo 1. Esse Salmo está falando que Davi, ele prediz a ruína dos ímpios, ou seja, ele quer dar uma resposta para aqueles que fizeram mal para ele naquela época, como Saul, os Edomitas, aqueles servos de Saul, né? Todos eles que fizeram muito mal a Davi. Mas sempre tinha no meio deles alguém que gostava de Davi e que então ajudava Davi, além do Criador, que Davi era temente e confiante, sempre confiou muito em Deus naquela época, né? Então, no tempo dele, ele era muito confiante em Deus. Então, vamos dar seguimento aqui. O Salmo diz assim no versículo 1. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos vivantes. E os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo, eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confie na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bem bom diante dos teus santos. Então, Davi aqui, ele está exaltando o nome de Deus. Ele está mostrando que existe um Deus justo. Está falando sobre justiça, aqueles que são ímpios, pedindo justiça, né? Falando sobre a justiça. Está falando sobre uma língua fraudulenta. Porque há pessoas que trazem a morte e a destruição na sua língua, você entende?
Então, há pessoas que possuem maldade, vivem a difamar a outra pessoa ou procurar fazer o mal para uma pessoa. Quanto mais elas se encorajam para praticar a maldade, mais despertam o juízo divino sobre Deus, sobre si próprio, porque Deus é que dá o veredito, né? Como eu já disse muitas vezes. Quem confia em Deus não precisa temer essas pessoas malvadas, você entende? Pois Deus sempre faz com que a verdade predomine. Deus sempre mostra a verdade, né? Para que ela possa predominar. Além disso, aqueles que falam mentira são envergonhados, né? Passam por vergonhas, né? Então, lá quando fala assim, olhou desde os céus, né? No versículo, agora eu não lembro, deixa eu olhar aqui. Olhou desde os céus. Eis que o homem que não pôs Deus na tua fortaleza. Não, tudo bem. Então, vou ler. Quando fala assim sobre... Tô confundindo aqui. Não tem isso. Tá certo? Aqui, nesse caso, fala sobre uma língua fraudulenta, sobre as pessoas que são enganosas mesmo. Não fala sobre olhou desde os céus. Esse aí é um outro caso, num outro salmo que eu estou confundindo agora. Mas eu quero deixar bem claro que é necessário confiar na justiça de Deus. Por quê? Porque aqueles que se consideram justos, né? Muitos dos que se consideram justos, eles querem de Deus a proteção e as bênçãos de Deus, não é mesmo? Porém, são muito poucas as pessoas que acreditam na punição de Deus para com os injustos e até mesmo para si próprio, aqueles que são justos. Porque Deus pune também aos que se pensam que são justos. Muitas das pessoas pensam que são corretas, mas até mesmo os justos, eles erram, né? Fraquejam às vezes e erram. Então Deus, ele é o juiz, ele é que dá o veredito. Então Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele queria somente dar uma resposta lá para aqueles homens que faziam mal a ele, né? Aqueles servos de Saul. Porque Saul, naquela época, Saul mandou matar todos os sacerdotes que estavam lá e também o povo da cidade lá onde eles viveram. Então, só que em meio a essa matança que houve lá, o filho de Amaleque, ele conseguiu fugir de lá, né? Ele conseguiu fugir e avisar a Davi sobre a matança. Aí Davi se sentiu culpado devido a muitas coisas que não dá para falar tudo aqui, que eu tenho tempo para falar, né? Aqui. Então, devido a muitas coisas que aconteceu, devido a muitas tragédias, né? Que aconteceu, Davi ele se sentiu culpado, mas ele também culpou um outro personagem lá que é Doeg, se eu não me engano, que era o nome. Ele também culpou esse personagem. Então, Davi, mesmo se sentindo culpado, ele começou então a fazer muitas orações. Ele fazia muitas orações e aí foi quando ele fez essa oração do Salmo 52, que ao mesmo tempo que era uma oração, era um louvor também. Então Davi queria que o Salmo servisse para ensinar as pessoas injustas e os justos, né? Ele queria que servisse para ensinar. Então ele pegou esse Salmo, depois que ele escreveu, e enviou lá pro mestre lá do canto, né, das canções, do homem que era responsável pelos louvores lá da época, lá em Israel. Então, Davi, ele descreve nesse salmo que
os homens né, daquela época, né, ele fala sobre o homem que é mau, fala sobre o homem mau, tá aqui, quer ver? Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Tá vendo? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. Então ele está falando sobre o homem mau e a bondade de Deus. Logo no versículo 1. Né? Logo aí no versículo 1, lê aí que você vai ver. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece para sempre. E em seguida ele vem falando sobre uma língua intenta, né? Sobre a língua, que a língua que é uma arma muito, muito perigosa. Né? A nossa língua é uma arma perigosa. Quando ele fala assim, tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar a retidão. Não, é aqui no versículo 2 que diz, a tua língua intenta o mal, né? Como uma navalha amolada traçando enganos. Então, a pessoa que fala demais, né? Que fala mentira, que fala enganos, ela tem uma língua que intenta maldades, né, que só quer, que inventa mentiras, que fala maldade. Então, por isso que diz que a língua pode, falar de uma pessoa, a língua pode matar ou dar vida a uma pessoa, você entende? Então, por isso que nós devemos usar a nossa língua com muito cuidado com aquilo que nós vamos dizer, porque a maldade do homem, ela dura pouco tempo, mas a bondade de Deus não. A bondade de Deus é para sempre, porque Ele é justo, né? Então, Deus, na sua justiça, ele faz as coisas acontecerem, por isso que Ele é o juiz. Então, no versículo 7, que fala sobre eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Então, esse salmo significa que aquele que é justo percebe se pode confiar ou não em alguém, se pode depositar uma confiança num determinado lugar. Às vezes tá num lugar errado, num momento errado. Entendeu? E aí, aquele que é justo, ele logo percebe. A pessoa que tem um bom coração, que é uma pessoa verdadeira, né? Que procura seguir os preceitos de Deus, ela logo percebe, bom, esse lugar aqui não é um lugar bom, não é um ambiente bom para mim. E porque ali, às vezes, tem pessoas que falam, né? Tem uma língua muito malvada. Então, Davi, ele sabia que o seu lugar, né, como o futuro dele, né, como um futuro rei, ele sabia aonde ele deveria pisar, ele confiava, ele não saía ele não saía falando mal de ninguém, muito pelo contrário. Saul, que mandava os servos dele ir lá, queria destruir Davi de qualquer maneira, mas Davi, ele sabia que o futuro dele como rei seria glorioso, porque ele sabia, ele confiava num Deus que sempre cuidou dele naquela época, né? Um Deus que cuidou dele. Por isso Davi escreveu sobre esse salmo. Ele fala sobre a bondade de Deus e sobre a vingança divina. Você entende? Fala sobre a vingança divina. Ele fala sobre a confiança do justo, né? E a misericórdia de Deus, a vingança divina, que Deus pode ter misericórdia ou não, você entende? Então, esse salmo, na verdade, foi escrito para exaltar a Deus pela sua misericórdia. Você entende? Foi escrito para exaltar a Deus pela sua misericórdia, pela sua clareza e pela fidelidade que Deus tinha para com Davi e Davi para com ele, você entende? Então, Davi, nesse salmo, ele está enfatizando a importância de a gente fazer o bem ao invés de seguir o mal. Ele enfatiza a importância de seguir o bem, né? O salmo mostra o caminho da vida,
O Salmo mostra que há dois caminhos, caminho de vida e caminho de morte, você entende? Por isso, dentre tantas coisas que aconteceram, né, tantas coisas, muitas razões, né, teve lá para acontecer lá as coisas com Davi. Por isso que fala, quando Davi fala assim, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, ou seja, eu sou um homem que confio em Deus. Por isso, porém, essas e outras razões, nós devemos sempre adorar a Deus. Você entende? Nós devemos, porque a gente tem que olhar para o que Davi fez. Ele confiava, ele fala, confie na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Ele sabia que Deus cuidaria dele eternamente, ele confiava. Aí ele diz no versículo 9, lá no finalzinho, ele fala assim, para sempre te louvarei. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Então, Davi, ele está mostrando que nós devemos ter confiança, que nós devemos sempre adorar a Deus, que nós devemos ser servos fiéis, né? E honrar esse Deus devido à nossa vida, né? A vida que Ele nos deu. E essa força que Ele nos dá para que a gente adquira a fé. Aí a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e a gente obedecer aquilo que Deus quer. Porque só Deus é o caminho da vida, não é mesmo? Porque a vida sempre, na nossa vida, nós sempre vamos enfrentar muitas situações difíceis. Situações de traição, muitas situações de traição, muitas situações de mentira, que tem muitas pessoas mentirosas e traiçoeiras. Então, Davi, ele estava denunciando naquela época, ele estava denunciando, falando sobre as pessoas mentirosas, aqueles que tinham a língua grande demais e inventavam mentiras, eram línguas enganosas, mentirosas. Você entende? Porque Davi escreveu esse salmo porque ele havia sido traído naquela época pelo um personagem com o nome de Doeg, um negócio assim. Naquela ocasião, você entende? Foi naquela ocasião quando Davi estava fugindo de Saul. Então, o que nós concluímos que a nossa confiança em Deus vai nos fazer prevalecer de muitas coisas, não importando o que venha acontecer, você entende? Não importando o que venha acontecer, nós devemos confiar em Deus, porque só Ele é o nosso futuro, né? Ele é o nosso futuro. Ah, Beth, como que Ele é o nosso futuro? Porque, como que Ele é o nosso futuro? Porque se a gente confiar nele, nós estamos entregando a nossa vida, né? O nosso futuro, a nossa vida nas mãos dele. Então, Deus é que olha por nós. Ele é a nossa fortaleza, a nossa rocha firme, como já falei muitas vezes, e não me canso de repetir, não é mesmo? Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso, muita atenção, cuidado com aquilo que você fala. Temos que ter muito cuidado com a nossa língua, todos nós, né? Eu, você, todos nós, todo ser humano. Porque Davi, ele queria, através desse salmo, dar uma resposta para aquelas pessoas que fizeram mal a ele. Porque todos eles pagaram um preço alto pela maldade que fizeram a ele naquela época, você entende? Então é isso. Amanhã eu venho falar com vocês sobre o ímpio, porque o ímpio nega a existência de Deus. Aquele que é ímpio, que acha que Deus não existe, que isso é uma fábula, que é tudo a história da carochinha, esses verão o agir de Deus na vida deles de forma de punição, como Davi mostra nesse salmo. Exaltação e também falou sobre... ele está mostrando aqui que aqueles que são ímpios também serão punidos, não é mesmo? Serão punidos devido à sua
a justiça de Deus, você entende? Devido à justiça de Deus, que Ele é o Rei das nossas vidas, é Ele que justifica não, que dá o veredito quanto ao nosso decorrer da nossa vida, tá certo? Amanhã eu venho falando sobre o Salmo de número 53, tá bom? Que vai falar sobre esse nércio, né? Aquele que, o ímpio, que é tão nércio que não crê que Deus existe, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos agradecer a Deus por esse dia, né? Por essa noite que está começando. E vamos viver em paz e em segurança com esse nosso Deus, que cuida plenamente da gente com muito carinho e amor. Nós devemos amá-lo, honrá-lo e cantar muitos louvores para Ele, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.